A partir de agora, vocês já estão sendo gravados. Quem acompanha do YouTube, não sei qual horário você está vendo essa aula, se é de dia, se é de tarde, se é de noite. Então, sinta-se acolhido para mais uma aula da nossa catequese de adultos. Eu espero que vocês estejam bem. O tema da aula de hoje parece que é um pouco diferente dos outros temas, mas não é. Por quê? Nas outras aulas nós aprendemos sobre Deus. Ele foi o tema central. Tanto o nosso desejo por buscar a Deus, tanto quanto pela razão nós podemos buscar a Deus, depois como que Deus se revela como Trindade. Após isso, nós iniciamos como que Deus agiu na criação dos anjos e dos homens, das coisas visíveis e invisíveis. O passo natural agora seria falar do Antigo Testamento da Bíblia. Certo? Só para fazer um teste, vocês estão me escutando bem, pessoal? Tá todo mundo me escutando bem? Ok. Sim, Felipe. Acolhendo também hoje a Alessandra e a Camila, primeira tia. Sejam todas bem-vindas, bem-vindas aqui à nossa turma de catequese de adultos. E, assim, o passo natural seria a gente falar agora de Abraão, Moisés, Noé, os grandes patriarcas do Antigo Testamento. Mas nós vamos fazer uma pausa estratégica na aula de hoje, porque na próxima aula nós começaremos a ler o Antigo Testamento e depois o Novo, né, quando nós começarmos a falar da vida de Cristo. E para isso nós precisamos saber como que a igreja entende a Bíblia. Como que nós católicos entendemos a Bíblia. E isso é muito importante, porque existe uma grande diferença entre católicos e evangélicos. Para os evangélicos ou protestantes, tudo tem que estar na Bíblia. O nome desse princípio chama-se de sola escritura, ou somente a Bíblia. Quantas vezes você já ouviu? Você pode mandar um joinha aí ou levantar a mão. Manda uma confirmação aí para mim ver se é só eu que acontece isso. De você ver um evangélico que falou para você, ou você ouviu ele falando para alguém, ou você viu um vídeo no YouTube, no Instagram, que ele vai falar, onde que está na Bíblia? Onde que está na palavra? Certo? Onde está na Bíblia isso? Vocês já ouviram um evangélico falando isso? Onde que está na Bíblia? Onde que está na Bíblia isso? Onde que está na Bíblia aquilo? Pergunto para vocês, será que tudo que Deus revelou está na Bíblia? Será que tudo que Deus revelou está na Bíblia? 100%? O que a Bíblia diz sobre isso? Nós vamos ver na aula de hoje. Será que a própria Bíblia se diz como a única fonte de revelação de Deus? Será que tudo que Cristo falou está na Bíblia? Então são questionamentos. São questionamentos. Será que a gente tem que provar tudo na Bíblia? Será que tudo está explicitamente na Bíblia? Como eu falei na aula sobre a Santíssima Trindade, a palavra Trindade não está na Bíblia. Mas nós professamos, inclusive os evangélicos e os católicos, professamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se você for falar na Bíblia, perguntar para o evangélico, me prova na Bíblia onde que está a Trindade. Onde está a palavra Trindade? A palavra Trindade não será encontrada, mas será encontrado os indícios que indicam essa verdade, como a gente demonstrou na aula sobre a Santíssima Trindade. Então, nós iremos entender como o católico vê a revelação divina. A Bíblia, ela faz parte da revelação divina, de como que Deus se mostra para nós. E
Isso é interessante. Por quê? Os povos pagãos, ou seja, aqueles povos que não acreditam em Deus, no nosso Deus, acreditam em deuses, certo? Os gregos, os romanos, como que eles buscavam seus deuses? Eles buscavam os seus deuses e buscavam obter favores desses deuses. E os deuses pagãos, eles se, entre aspas, revelam. Por que entre aspas revelam? Porque eles não são deuses, porque existe só um Deus, certo? Mas como os pagãos acreditam que seus deuses se revelam com raiva, com amor, com ódio, ou seja, esses deuses, eles são parecidos com seres humanos. Eles têm sentimentos, eles têm eles sentem ódio, raiva, eles se vingam, né? Eles têm todas essas questões, ou seja, porque como eles são criações dos seres humanos, os seres humanos criou deuses à sua imagem e semelhança. Então, o que são os deuses pagãos? Os deuses falsos, os ídolos. Eles são imagens e semelhanças do homem. Agora, o nosso Deus é o contrário. Nós que somos imagem e semelhança dele. O nosso Deus, ele não foi pensado por seres humanos. E ele se revelou aos seres humanos. Então, não foi o ser humano que buscou conhecer a Deus. Foi Deus que se revelou ao ser humano. Apesar do ser humano ter esse desejo inato de buscar a Deus, esse desejo de querer saber quem é Deus, tudo que o ser humano conseguiu pela sua própria razão foi criar deuses falsos, ou chegar à conclusão que existe um Deus, mas não dá para saber como que é esse Deus. Então, como que a gente sabe que Deus é Trindade? Como que a gente sabe que Deus nos ama? Como que a gente sabe que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Porque ele veio e revelou isso para nós. A revelação divina é isso. Deus, ele vem e se revela para nós. Não é nós que buscamos os deuses, mas o Deus único que vem e se revela para nós. E se ele não se revelasse, nós nunca saberíamos quem ele é. Vocês estão entendendo o meu argumento? Se Deus não se revelasse, nós não saberíamos quem ele realmente é. Pela razão, nós chegaríamos à conclusão que ele existe. Certo? Chegaríamos à conclusão que ele existe, mas quem é ele, nunca saberíamos. Então, Deus, ele se revela. E segundo a tradição católica, Deus, ele se revela de 3 formas. Tem 3 fontes da qual Deus se revela para nós. A Bíblia, a tradição, ou seja, aquilo que Cristo passou para os apóstolos e os apóstolos passaram de geração em geração e que não necessariamente foi escrito na Bíblia, mas foi escrito em outros lugares, ou foi falado apenas e não foi escrito, mas só porque uma coisa não foi escrita, quer dizer que ela é falsa? Não, tem coisas que passam de pai para filho, né? De vô para neto. Isso é tradicional, é tradição. E tem uma tradição que é de os apóstolos para os seus sucessores, que chegou até os dias de hoje a nós. Certo? Que chegou até os dias de hoje a nós. E o magistério da igreja. A igreja, nos seus papas e nos seus bispos, nos seus concílios, que são as reuniões que a igreja se reúne para debater as coisas da fé, nos concílios, os bispos e os padres, os papas, leem a escritura, leem as tradições, escutam as tradições da escritura e dão um ensinamento oficial daquilo para nós. Nós, católicos, podemos ler a Bíblia livremente, tirar lições de vida. Agora, lições de doutrina, quem é que define o que é doutrina ou não?
o que devemos acreditar ou não. É a igreja. E o nome disso é magistério da igreja. Todas as aulas eu trago para vocês o catecismo da Igreja Católica, correto? E o que é o catecismo da Igreja Católica? É a interpretação que a igreja faz da tradição e a interpretação que a igreja faz das Sagradas Escrituras, ensinando para nós tudo que a gente precisa saber. Juntando ali a sabedoria dos santos, dos bispos, do padre, a sabedoria da Bíblia, a sabedoria da tradição, trazendo ensinamentos para nós. Por isso que as aulas de Crisma são maravilhosas. Não é porque o professor Felipe tem o dom, nem a professora Sônia. É porque nós ensinamos aquilo que é a igreja. A igreja nos ensina. Tudo bem até aqui, gente? Essa introdução, ela está claramente satisfatória? Há alguma dúvida? Então, seguimos? Podemos seguir? Então, a gente vai tomar o nosso texto no WhatsApp. Vamos tomar o nosso texto no WhatsApp. Sônia e Tamires se revezam na leitura. Então, quando a Tamires lê um, a Sônia lê o outro. Quem começa entre vocês? Tamires. Ah, beleza. Para quem não sabe, a Tamires, ela tá fazendo 3 anos fazendo Crisma com a gente. 1 ano ela fez e se formou, e ela decidiu continuar assistindo às aulas, porque é sempre bom e atual, né, Tamires? Nunca, sempre enriquece, né? Nunca é igual, né? Sim, com certeza. Então, fica o convite. Quando vocês se formarem no Crisma, pode vir frequentar as turmas dos outros anos, porque a catequese não é só para quem está fazendo Crisma. Catequese é para todos, ok? Sempre é bom todos os anos a gente atualizar. Então, eu sempre convido meus ex-alunos para virem. Então, de vez em quando vai ter um ex-aluno aqui, né? Ó, eu também concordo com você, hein? Hein, Hugo? A Tamires é nossa assistente agora, né? Esse ano eu já dei um papel para ela de assistente. E ela aceitou com muito amor. Obrigado, tá, Tamires? Sempre pelo seu sim, tá bom? Pode começar, Tamires. A revelação divina, sagrada tradição, sagrada escritura e sagrado magistério. A fé católica está firmemente alicerçada na revelação divina, isto é, na comunicação que Deus faz de si mesmo e de seu desígnio de salvação à humanidade. Essa revelação não é fruto da iniciativa humana, mas um dom gratuito de Deus, e se manifesta plenamente em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. A revelação divina. Deus, em sua infinita bondade, quis revelar-se para que os homens pudessem conhecê-lo e participar de sua vida divina. O Catecismo da Igreja Católica, o SIC, ensina: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o ministério da sua vontade. Continua? Sim. Essa revelação realizou-se progressivamente na história da salvação e atingiu sua plenitude em Jesus Cristo. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, Deus, nesses últimos tempos, falou-nos por meio do Filho. Cristo é, portanto, a revelação definitiva. Nada mais será acrescentado até a sua vinda gloriosa. É isso. É isso, o texto já é muito claro, mas eu sempre faço uma exegese do texto, uma interpretação, para ficar mais claro ainda. Nós, católicos, não somos uma religião do livro. Eu dou aula de história lá para o 6º, 7º, 8º ano, 1º, 2º, 3º médio, e sempre que o pessoal vai falar da igreja, certo? Sempre que o pessoal vai falar da igreja, o pessoal fala que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são as religiões do livro, porque nós somos a religião que tem a Bíblia, os islâmicos que têm o Alcorão, os judeus que têm a Torá, né? E
nós não somos uma religião do livro, tá bom? Nós somos a religião de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é um livro. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo é Deus. Então, o que é a revelação de Deus? Eu já falei por que Deus se revela. O ser humano não seria capaz de pensar Deus da forma que nós ensinamos aqui na catequese. Certo? Um Deus que nenhuma cultura pagã descreveu um Deus que veio ao mundo e se encarnou e deu a vida para as pessoas que não são deuses. Ou seja, um Deus que morre por aqueles que não são deuses. Isso, nenhuma cultura, nenhuma religião do mundo pensou isso. Por quê? Porque o pensamento humano não chegaria à conclusão que um criador morreria por sua criatura. Então, tudo que Deus se revela, ele revela através da Bíblia, dos profetas, mas principalmente em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele traz a boa nova. E boa nova nas línguas antigas significa evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova, a boa notícia. E Cristo, ele é o evangelho. Agora, este evangelho está escrito nas Sagradas Escrituras. Mas a revelação de Cristo, ela não se limita apenas nas Sagradas Escrituras, vocês me entendem? Então, a revelação de Cristo, ela não está apenas nas Sagradas Escrituras. Ela está no próprio Cristo. E nenhum livro do mundo não teria páginas o suficiente para escrever tudo que é Cristo, tudo que Cristo fez e tudo que Cristo é. Então pense o seguinte: até a própria Sagrada Escritura diz que muitos dos atos de Cristo não foram escritos na Bíblia. E isso até, eu acho que é o Evangelho de Lucas ou de João, no final, diz assim: muitos dos atos de Jesus não puderam ser escritos, de tão numerosos que eles foram. Se até a Bíblia diz que é impossível escrever tudo na Bíblia, tudo que Cristo fez, significa que é muito mais. Né? É muito mais o que Cristo fez, disse, falou e revelou. Muitas coisas Cristo ensinou de maneira falada e os discípulos não anotaram e não escreveram. Mas só por causa que não está escrito quer dizer que é falso? Né? Só por causa que não está escrito quer dizer que é falso? E aqui a gente vê que antes mesmo da própria Bíblia ser escrita, a Bíblia é formada de dois conjuntos. Pega a sua Sagrada Escritura em mãos. Pega a sua Bíblia aí na sua mão. Eu pedi para vocês pegar a Bíblia na mão, mas eu perdi a minha. Cadê a minha? Meu Deus. Eu tava com ela aqui. Aqui, achei. Pega a sua Sagrada Escritura em mãos. A Bíblia é formada por dois conjuntos de livros. O primeiro conjunto de livros, você abre aqui no livro do Gênesis, que a gente já começou a ler um pouquinho na aula passada. Do Gênesis. Aí eu quero que você pegue do Gênesis até o livro. Só um minuto aqui. O último livro do Antigo Testamento. Acho que... Só um minuto. De Gênesis até Malaquias, nós temos isso aqui. O nome disso aqui é Antigo Testamento. Antigo Testamento. Aqui são todos os acontecimentos que acontecem antes de Cristo. Antes de Cristo. Certo? E depois, o restante da Bíblia, esse mais fininho aqui, é o Novo Testamento. Certo? O Novo Testamento são tudo que acontece depois de Cristo.
depois do Evangelho, depois da vinda de Cristo. Então, não dá tempo de eu ficar falando para vocês o que é o Antigo, o que é o Novo Testamento. Isso aí a gente vai fazer aos poucos durante o curso, certo? Mas não é um curso bíblico. Catequese de adultos não é um curso bíblico. A Bíblia, ela está a serviço da verdade, que é Jesus Cristo. Ok? Mas aí vocês podem depois fazer um curso bíblico católico, que vai explicar livro por livro, sentido por sentido, certo? E assim por diante. Mas vamos aprender uma coisa sobre o cânon bíblico. Cânon bíblico católico. Por que católico? Porque a Bíblia católica, ela tem 73 livros. Certo? 73. A Bíblia protestante, evangélica, ela tem 7 livros a menos. Porque a gente vai entender depois. Não quero entender isso agora, a gente vai entender depois, cada coisa no seu tempo. Mas existem aqui no cânon bíblico 73 livros. E, se eu não me engano, é 27 livros do Novo Testamento e o restante do Antigo. Oi, mãe, pode falar. Isso mesmo, 27 livros do Novo Testamento. E o restante no Antigo. 46. A Bíblia, para a gente chamar de sagrada, a revelação bíblica, e aqui, eu vou tirar aqui o... Deixa eu tirar aqui o meu plano borrado, né? Porque toda vez que eu vou mostrar minha Bíblia, borra, né? O plano, deixa eu deixar natural. Como foi para deixar sem filtro? Meu Deus do céu. Pera aí. Eu vou deixar um filtro mais neutro. Aqui, ó. Ó que bonito. Tem uma planta falsa, tá tudo certo. Vamos lá. Ó. O Novo Testamento, que é esse aqui, que vai do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, ele foi escrito no intervalo de 100 anos. Ok? Cristo morreu no ano 33 a.C. E o último livro da Bíblia foi escrito no ano 100 depois de Cristo. Certo? Com o Apocalipse de São João, ali no ano 99 e 100. Então, a Bíblia foi escrita no intervalo ali de 70 anos, né? O Novo Testamento, que juntou com o Antigo Testamento. E quando você pensa nisso, quer dizer que a igreja, ela existiu 70 anos enquanto estava sendo escrito o Novo Testamento. Depois que foi terminado de ser escrito o Novo Testamento ali no ano 100, a igreja entrou em diversos debates que nós iremos na aula de hoje, diversos concílios, para decidir quais livros eram canônicos, ou seja, eram palavras de Deus, e quais livros não eram. Porque tinha muito evangelho por aí. Os 4 evangelhos que nós conhecemos são de Mateus, Lucas, Marcos e João. Mas, por exemplo, tinha Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de São Tomé, evangelhos que eram falsos ou estranhos, que teriam coisas que não teriam nada a ver com Cristo ou com a igreja, ou que se tivesse a ver, não entravam no cânon bíblico por um problema A ou B que impossibilitava. E quem é que decidiu que esses livros eram santos e quais livros não eram santos que fariam parte da Sagrada Escritura? Foi a igreja. Ou seja, antes de existir a Bíblia completa, a igreja já existia. Porque Cristo entregou para a igreja o poder de decidir o que é e o que não é. E a gente vai ver durante a aula isso. Mas mais importante do que isso, antes de existir o Novo Testamento e o Evangelho escrito, a igreja vivia o Evangelho sem o livro escrito.
E essa vivência do evangelho sem o livro escrito, chamamos de tradição. Tradição. Então é isso que nós iremos ler agora. Iremos ler o que significa a sagrada tradição da igreja. A sagrada tradição. A sagrada tradição é a transmissão viva do Evangelho confiado por Cristo aos apóstolos e perpetuado na Igreja, sob a ação do Espírito Santo. Antes mesmo da redação dos livros do Novo Testamento, a fé cristã já era anunciada, celebrada e vivida pela comunidade apostólica. Assim, a tradição sustentou a igreja nascente e garantiu a integridade da fé ao longo dos séculos. Olha lá, mãe, você vai continuar lendo daqui a pouco. Esse tópico Sagrada Tradição é seu, tá? Mas deixa eu comentar uma coisa aqui. O evangélico, ele fala, onde que tá na Bíblia isso? Onde que tá na Bíblia aquilo? Se o evangélico voltasse no tempo, numa máquina do tempo, e fosse parar em Jerusalém, ano 35 depois de Cristo, 2 anos após a morte de Cristo, e um cristão chegasse assim e falasse, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E ele perguntasse, onde que tá na palavra isso? Ele, não tá na palavra. Porque até o ano 43, 45, nada do Novo Testamento tinha sido escrito. Então, como os cristãos sabiam que Cristo ressuscitou? Pela testemunha dos apóstolos, por aquilo que eles falaram, certo? Por aquilo que eles falaram. E depois, por conta da perseguição dos romanos aos cristãos, foi necessário escrever. Foi necessário escrever, para não se perder. Mas primeiro a fé, ela foi transmitida. A primeira preocupação dos cristãos não foi escrever a fé, foi viver a fé. Viver. Então, a sagrada tradição é a forma que nós vivemos a fé. E essa forma que nós vivemos a fé, nós aprendemos dos apóstolos. Ok? Aprendemos dos apóstolos. E isso foi passado de geração em geração. E a igreja primitiva se preocupou para que não se perdessem essa fé, que se escrevesse. Mas quer dizer que antes de ter a Bíblia escrita, a igreja não tinha nenhuma revelação de Deus? Ou só tinha o Antigo Testamento? Então, se um protestante viajasse no tempo, ali na igreja primitiva, e perguntasse onde que está a ressurreição de Jesus na Bíblia, não ia ter, porque a Bíblia não estava escrita ainda. O Novo Testamento, que afirma a ressurreição de Cristo, não foi escrito ainda. Certo? Então, antes de crer na Bíblia, temos que crer na igreja. Anotem isso, porque isso é muito forte. Isso é muito forte. Antes de crer na Bíblia, eu tenho que crer na igreja. A igreja veio antes da Bíblia, no sentido, a Bíblia, ela é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento veio antes da igreja, sim. Mas a Bíblia completa, a Bíblia, ela vai ser definida, o seu cânone, no ano 300 e pouquinho, 300 anos depois da morte de Cristo. E até então, a igreja não confirmava suas coisas apenas à escritura. Ela confiava nos seus bispos e nos seus papas, nos santos e nos doutores. Então, antes de crer na Bíblia, eu creio na Bíblia porque a igreja me diz para crer na Bíblia. Felipe, até porque muitos não sabiam ler e escrever, né? Não se tinha a palavra assim à mão para poder ler. Não tinha, era mesmo a confiança dos pais para os filhos, não é? Isso, mas todo mundo saber ler de maneira generalizada é um fenômeno no século recentes. No século I, II, nem todos tinham a capacidade de ler, apesar que o povo hebraico é um povo letrado, né? É um povo que aprendia a ler muito cedo, mas o cristianismo foi pregado para os pagãos no geral, né? Foi pregado para o mundo todo. E imagina, agora você vai ter que aprender a ler e a escrever para entender a fé. Não, as pessoas escutavam. As pessoas escutavam.
E a Sagrada Tradição é isso, é o evangelho vivo, né? E claro, graças a isso, o pessoal o protestante pode pegar e responder: vocês católicos, vocês menosprezam a Bíblia. Não, a gente entende a Bíblia no seu lugar sagrado, que é a palavra escrita de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não é somente escrita, ela é também transmitida, ela é falada, ela é vivida, certo? Então tem certas coisas do catolicismo que realmente não estão na Bíblia, mas vem lá dos apóstolos. Não está escrito na Bíblia, por exemplo, a assunção de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora morreu, ela subiu aos céus. Nós cremos nisso. Onde que está na Bíblia? De maneira explícita não está. Mas os apóstolos e a igreja sempre creu nisso. Quer dizer que eles inventaram da cabeça? Não, eles receberam isso dos apóstolos. É tradição. Certo? É tradição. Não está escrito na Bíblia, por exemplo, os dogmas, a maioria dos dogmas marianos. Na Bíblia a gente sabe que Maria é virgem. Está lá na Bíblia a virgindade de Maria. Mas fica como sugerida que Maria ela não teve nenhum pecado. Não está explicitamente na Bíblia a palavra Imaculada Conceição. Mas os apóstolos e todos os cristãos sempre creram nisso de maneira consistente. Claro que teve pessoas que poderiam debater. E quando tem debate, quando tem discordância, a igreja vem e bate o martelo e declara: é isso, e nós acreditamos, nós temos fé na igreja, gente. Porque até então a Bíblia, se você for ler a Bíblia sozinho, você pode cometer erros de interpretação. Quem é que me dá segurança de saber o que a Bíblia quer dizer? É a igreja. Continua, mãe, vamos lá, senão eu vou acabar falando de tudo de uma vez, vamos lá. O catecismo, é isso, né? O catecismo ensina a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia ser conservada por uma sucessão contínua até ao fim dos tempos. A Sagrada Tradição e a Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus. A própria Escritura confirma a existência da tradição apostólica. Portanto, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Olha só. Então, olha o que acontece. A pregação apostólica, ela se inspira nos livros da Bíblia, mas também pela sucessão da transmissão do que os apóstolos ensinou até o fim dos tempos. Então, o que nós aprendemos além da Bíblia é aquilo que a igreja aprendeu dos apóstolos e vai sendo passado de transmissão até o fim dos tempos, até Cristo voltar. Quando Cristo voltar, a igreja vai ter cumprido a sua missão de ter transmitido o que Cristo quis. Depois, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, ou seja, aquilo que é falado e aquilo que é escrito, constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus. Então, os evangélicos dizem que só a Bíblia é a palavra de Deus. Nós, católicos, não. Nós falamos que a Bíblia é palavra de Deus e que a tradição também é palavra de Deus. Ou seja, a gente entende que Deus ele falou e o que Deus falou foi transmitido e foi escrito. Certo? E a própria Escritura vai dizer, olha o que vai dizer São Paulo na carta aos Tessalonicenses. A própria Bíblia diz que não é somente a Bíblia a única fonte. Olha o que vai dizer, portanto, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que aprendeste, seja por palavras, seja por carta nossa. Então, Paulo, na carta aos segunda carta aos Tessalonicenses, está dizendo que nós temos que aprender o que a igreja ensina. Seja por palavra,
seja por coisa escrita. Então a igreja às vezes vai ensinar sem escrever, só falando. E às vezes a igreja vai escrever o que ensina. Ou seja, a Bíblia é palavra de Deus e a tradição também é palavra de Deus e nós devemos escutar os dois. Devemos escutar os dois. E quem disse isso não sou eu, é São Paulo apóstolo. Na segunda carta aos Tessalonicenses. Agora minha mãe vai ler São Basílio, os doutores, os testemunhos. Aqui eu trago para vocês os santos doutores da igreja. Quem são esses? São aqueles que a igreja falou que o ensino deles é tão bom que é uma referência para nós. Esses também fazem parte da tradição da igreja. Foram aqueles que leram a Sagrada Escritura e leram a Sagrada Tradição e ensinam para nós como que nós devemos aprender. É correto e não é bom aprender com aquele que sabe? Não é bom aprender com os mais velhos? Esses aqui são santos, doutores da igreja, padres, bispos, que foram tão bons naquilo que eles fizeram que a igreja reconhece o ensino deles como oficial. Então vamos lá. Testemunho dos santos doutores. São Basílio Magno. Entre as doutrinas e ensinamentos conservados na igreja, alguns nós possuímos por tradição escrita e outros recebemos da tradição apostólica, transmitida em mistério. Ambos têm a mesma força, de Espírito Santo. Então, São Basílio Magno nos ensina que aquilo que nós recebemos por escrito e por tradição tem a mesma força. A mesma força. Senão, a fé cristã ela ia se tornar uma fé de elite. Só quem sabe ler pode crer. Isso seria excluir um monte de gente. Não, a fé do cristão não é a fé dos inteligentes, é a fé daqueles que creem em Cristo. Mesmo que eu não saiba ler, eu vou escutar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus pode ser alguém lendo a Bíblia para mim, ou pode ser alguém falando de Jesus Cristo, como aprendeu com os santos, com os doutores e com a igreja. Tradição e Sagrada Escritura têm o mesmo peso de verdade. É palavra de Deus. Santo Irineu. Santo Irineu de Leão. Onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. Olha só. Nós temos aqui Santo Irineu de Leão ensinando que quem é a fonte da presença de Deus, quem é que ministra a palavra de Deus, é a igreja. Daqui a pouco a gente vai falar por que é a igreja. Por que Cristo não deixou que cada um interpretasse a Bíblia da sua forma? Por que a igreja ela tem essa chave de interpretação da Bíblia? Daqui a pouco a gente vai falar, mas a igreja, onde está a igreja está o Espírito de Deus. Então, onde está a igreja católica, está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só está onde está a igreja. Então, o Espírito Santo de Deus só está onde está a igreja. E onde está a igreja está a graça. Ou seja, a graça está o poder e a vontade de Deus. Então, a igreja tem esse testemunho de passar o que Cristo ensinou para frente. A igreja tem simunos. A igreja tem essa missão de passar o que Cristo ensinou para frente. Certo? Seja por palavra escrita ou seja por transmissão. Certo? Esses testemunhos evidenciam que a tradição não é um acréscimo humano posterior, mas parte essencial da revelação divina, porque os evangélicos vão dizer que nós católicos inventamos essa tal tradição, que a tradição ela é uma deturpação daquilo que é a palavra de Deus, a Bíblia. Não, a tradição ela também é inspirada pelo Espírito Santo, assim como a Sagrada Escritura é. Certo? Então, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são palavra de Deus. Essa é a fé católica. Ah, eu não acredito nisso. Então você tem que começar a crer. Para ser católico tem que crer nisso. É dogma, certo?
é parte da nossa fé. Tamires, 3, Sagrada Escritura. Peraí, pro. Ô, Felipe, enquanto ela acha, eu queria pedir para todos que pudessem grifar nas suas Bíblias essa parte do 2 Tessalonicenses, né, 15, para a gente até mostrar para certos evangélicos que vêm na nossa família, vêm falar na nossa cara que, não, só escritura, só escritura. Esse é um versículo da Bíblia muito capaz de provar para eles que não é só a escritura, né? É também a tradição, está escrita na própria palavra. É isso aí. Certo. Posso começar? Pode. A Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus consignada por escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Ela compreende os livros do Antigo e do Novo Testamento e possui Deus como seu autor principal. As verdades reveladas por Deus que se encontram e se manifestam na Sagrada Escritura foram escritas por inspiração do Espírito Santo. São Paulo confirma essa verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Um minuto, Tamires. Aqui nós temos a questão da Sagrada Escritura. E sim, a Bíblia, ela é sagrada. Ela é palavra de Deus. E ela tem aqui o seguinte. A Bíblia é formada pelo Antigo e Novo Testamento, e no Antigo e no Novo Testamento é Deus falando conosco. A Bíblia é um livro escrito em multirão, certo? Ou seja, quantos autores humanos tem na Bíblia? Os chamados de hagiógrafos, né? Os autores bíblicos. Moisés, Davi, Salomão, Baruque, Isaías, Mateus, Marcos, João, Paulo. E alguns livros foram escritos, tem autores que não foram identificados, mas todos esses autores têm uma coisa em comum: todos eles são seres humanos. Seres humanos erram? Erram. Isso que faz com que a Bíblia seja extraordinária. Porque, apesar da Bíblia ser escrita por seres humanos, a Bíblia toda tem um autor apenas. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, é Deus. Quem escreveu a Bíblia foi Deus, usando esses hagiógrafos, esses autores, como instrumentos. Consegue compreender? Ou seja, quando Deus escolhe Jeremias para escrever, o próprio Jeremias vai falar: mas eu sou uma criança, Senhor. Eu não sei fazer isso. E Deus vai falar: te capacitarei. Certo? Ou seja, os autores sagrados escrevem e acabam se tornando instrumentos de Deus. Porém, olha um padrão importante. Deus, apesar de usar eles como seus instrumentos, todo livro na Bíblia tem um estilo diferente. O autor demonstra que vive num contexto, demonstram ideias do seu contexto e do seu tempo. Deus, apesar de usar os seres humanos para escrever a Bíblia, ele não usa eles como marionetes. E cada um vai poder ter um estilo diferente do outro. Certo? Os seres humanos não se tornam uma máquina de escrever que o Espírito Santo vai digitando através deles, não. Os seres humanos, eles vão escrever junto com a palavra de Deus, suas impressões, seus medos e os fatos históricos que aconteciam naquele momento. E o que vai ser importante é que ali vai ter a vontade de Deus sendo expressa, mesmo pelas limitações do ser humano. Certo? Mesmo pelas interpretações do ser humano. Então, isso que é interessante. As verdades, vai dizer o catecismo,
reveladas por Deus se encontram e se manifestam na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Aí uma pessoa vai falar assim, nossa, mas no Antigo Testamento está escrito assim que Deus mandou matar. Quer dizer que Deus é assassino? Aí, se você interpretar humanamente, vai parecer que Deus é mau. Dependendo do livro que você lê do Antigo Testamento, vai parecer que Deus é mau. É aí que entra as corretas interpretações da Sagrada Escritura. É tudo conforme a letra, será? Por exemplo, aquela passagem da Sagrada Escritura. Se seu olho te leva a pecar, vai e arranca-o fora. Será que a Bíblia a gente tem que levar 100% no literal? Eu já pequei pelos olhos. Então, se eu fosse levar no literal, eu estaria sem 2 olhos já. Se sua mão te leva a pecar, corta e joga ela fora. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem uma mão do que no inferno com as duas. Se uma pessoa lê isso e interpreta literalmente, o que vai fazer? Ela vai arrancar a mão dela fora. Verdade. Então, olhem só. Tem textos da Sagrada Escritura que dá para interpretar literalmente. Quando Jesus fala, amai o vosso próximo como a si mesmo. Ele não está passando um símbolo. É para eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas quando ele fala, arranca teu braço fora. Óbvio que Deus ele não quer o nosso mal. Então ele não vai querer que a gente arranque nosso braço fora, gente. Certo? Existem interpretações na Bíblia. Então, essas interpretações da Bíblia eu tô pegando aqui que eu esqueci de colocar ela no texto, né? Mas eu tenho um método alegórico. O método alegórico, a gente olha ali e tira lições espirituais, certo? Deixa eu colocar aqui na minha colinha, interpretação da Bíblia católica, alegórico, anagógico e etc. Então, o modo de interpretação da Bíblia tem 4 sentidos. Anotem aí, tá, gente? Anotem aí. Vacilo meu não ter colocado isso no texto, tá? Mas aí eu faço essa correção aqui. Vocês me perdoam? Vamos lá. Que bom que estou sendo perdoado. Vamos lá. Sentido literal. É como eu já falei. Sentidos literais? Uhum. Primeiro sentido literal. Eu pego uma passagem da Bíblia e aquilo ali tem um sentido que é realmente para eu fazer isso. Certo? Quando Jesus diz quando der esmolas, um exemplo, tá? Que a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita fez. Ou seja, que é para eu dar esmolas sem ficar me mostrando, né? Vou dar esmola, eu não vou ficar lá me mostrando, olha como eu sou bonzinho, não. Aqui é para eu dar esmola. Literalmente é para mim dar esmola. E literalmente não é para eu ficar me mostrando. Certo? Ou seja, é para me dar esmola. É para eu ajudar os pobres. E é para eu não ficar me exibindo quando eu fazer isso. Certo? É o sentido literal. É realmente faça aquilo conforme está escrito. Tem o sentido alegórico. Segundo sentido da Bíblia. Sentido alegórico. Que busca o que se deve crer. Ele enxerga pessoas, eventos, coisas do Antigo Testamento como símbolos e prefigurações de Cristo, do Novo Testamento. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, vista como uma alegoria do batismo de Cristo. Então, vamos lá. O Mar Vermelho realmente se abriu? Sim. Existiu o milagre do Mar Vermelho? Existiu. Mas será que só existe o sentido literal nisso? Será que quando a Bíblia ela é escrita
e tem alguma coisa literal, será que é o único sentido que dá? Será que eu posso tirar ensinamentos daquilo ali? Por exemplo, o povo do Egito, quando o Moisés abre o Mar Vermelho, e aquilo realmente aconteceu de verdade, eles passam pelo Mar Vermelho e eles encontram a salvação. Isso pode nos lembrar que pelo batismo que recebemos, nós saímos da escravidão e chegamos à salvação em Cristo pelo batismo. Então, olha, o Mar Vermelho tem um símbolo do batismo. E isso é um sentido alegórico. Então, quando Deus ele manda matar na Bíblia, vai lá e mata todo mundo, aquilo ali tem um sentido alegórico. Que Deus ele está falando para nós matarmos em nós aquilo que nos afasta dele. Vocês estão entendendo? Que Deus está pedindo para que nós sejamos fiéis e que façamos guerra contra o pecado. É alegórico. Vocês querem saber outros dois sentidos da Bíblia? Sim. Na próxima sala eu conto para vocês que é 1 minutinho. Vamos lá, vamos trocar de sala. Vamos lá. Rapidamente, tá, gente? Vamos trocar de sala. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que está acompanhando no YouTube, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa aprender sobre a Sagrada Tradição, a Bíblia, a Igreja. E deixe um comentário, engaje o vídeo. Ajude nós que estamos aqui no YouTube a evangelizar. Deus abençoe você e vamos já continuar com a nossa aula. Vamos aqui continuar com a nossa aula. Aí, pessoal, vamos continuando. O pessoal está entrando aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Vamos lá. Deixa eu fixar eu aqui na tela para vocês. Então, pessoal, outro sentido para a Sagrada Escritura é o sentido moral. Foca no que se deve fazer. Esse sentido interpreta os textos como instrução de conduta ética e vida cotidiana do cristão. Então, quantas vezes a gente foi procurar um conselho na Bíblia e esse conselho foi bom para nós? Quando nós fazemos isso, nós fazemos uma interpretação moral da Bíblia. Ou seja, eu pego da Bíblia ensinamentos para a minha vida. Certo? Eu vou pegar ali na Bíblia ensinamentos para o meu dia a dia. Como quando você vai ler, por exemplo, o livro de Eclesiastes. E Salomão, ele vai escrever assim: existe um tempo para cada coisa debaixo do sol. Tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de tristeza, tempo de alegria. O que isso nos ensina em termos práticos? Porque quando a gente fala moral, a gente está falando de práticos. A gente aprende que na nossa vida, se a gente está triste, não tem problema. Hoje é o tempo de tristeza, depois vai vir o tempo de alegria. Ou no livro de Eclesiástico, que diz assim, né? Filho, não dê desgosto ao seu pai. Honra ele. O filho que honra o pai terá vida eterna. Terá uma vida longa. Então, olha o conselho que a Bíblia dá. Respeite seu pai e sua mãe enquanto eles estiverem vivos. Não dê desgosto para eles. E se caso a idade chegar,
não tenha paciência com eles. Às vezes a gente vai ter um pai e uma mãe que vai ficar com Alzheimer, com demência, e a gente tem que ter paciência. E é isso que diz na Sagrada Escritura, não é? Isso é um texto de sentido moral, que a gente pega aquilo ali e aplica na hora, entendeu? Para a vida, no dia a dia, no real, certo? Então eu já falei do sentido literal, sentido alegórico, sentido moral, e temos aqui o sentido anagógico. O sentido anagógico aponta para onde se deve caminhar. Ele eleva a mente para as verdades eternas. O destino final do ser humano é a vida celestial, a escatologia. A cidade de Jerusalém, por exemplo, pode ser interpretada anagogicamente como a Jerusalém celeste. Então, aqui, o sentido anagógico a gente pode também colocar como sentido espiritual. É quando nós interpretamos a Bíblia visando alcançar verdades eternas. Então, por exemplo, Jesus diz, Davi vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verde o Salmo 91 que todo mundo tem em casa, né? Em verdes prados e campinas verdejantes andarei. Aí, pulando, ele enche minha taça. Ou seja, se você ler essa passagem de maneira anagógica, você está vendo que Deus está te prometendo o céu. Um lugar de verdes pastos. Onde você vai se sentar na mesa com Deus e a sua taça estará cheia. Certo? E nenhum mal vai te alcançar mais. Porque a gente sabe nesse mundo que o mal nos alcança nesse mundo. Mas no céu o mal não vai mais nos alcançar. E agora uma questão. Tem textos que só dá para interpretar de maneira literal. Tem textos que só dá para se interpretar de maneira alegórica. Tem textos que só de forma moral. Tem textos que de forma anagógica. Agora tem textos que dá para interpretar das 4 formas. Dá para interpretar das 4 formas o mesmo texto. E aqui a gente tem o seguinte, como que a gente faz isso? É perigoso. Às vezes você pegar e interpretar errado um texto. Por isso que a gente deve estudar a Bíblia. Por isso que uma coisa que os evangélicos têm razão é que católico lê pouca Bíblia. Isso é verdade. Se você tem uma Bíblia aberta na estante de casa, já amarela no Salmo 91, tome vergonha. Não deixa a Bíblia não é enfeite decorativo, não é porque nós escutamos na missa, não é porque nós temos essa fé na tradição que nós temos que deixar de lado a Sagrada Escritura, nós temos que estudar a Sagrada Escritura. E temos que estudar ela com a Sagrada Tradição, porque o que a Sagrada Tradição vai fazer, meu povo? O que a Sagrada Tradição vai fazer? A Sagrada Tradição vai interpretar a Sagrada Escritura e passar para nós ensinamentos. Os santos vão ler a Sagrada Escritura e vão escrever sobre ela. O que mais tem é santos que leem e comentam a Bíblia. A igreja lê e comenta a Bíblia. Certo? E ali nós podemos ter uma boa ideia de um caminho seguro a se seguir. Eu tenho um livro aqui em casa que se você quiser anotar para comprar, é 4 livros que chama-se de Catena Áurea. Se você puder comprar, é maravilhoso. Catena Áurea. E que livro é esse? Ele foi escrito por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. E o que Santo Tomás de Aquino faz? Ele pega os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, João e Lucas, e ele coloca versículo por versículo da Bíblia, e ele coloca comentários dos santos da igreja. Coloca comentários dos santos da igreja. Aí você interpretando,
o Antigo e o Novo Testamento, lendo os santos da igreja, que são o que a igreja reconhece, a firmeza e a ortodoxia dos ensinos deles, você não vai errar. Mas você pode sim pegar sua Bíblia, ler sozinho, tirar ensinamentos, mas se algum ensinamento que você tirou da sua interpretação é contra o que está escrito no catecismo, você interpretou errado. E a igreja vai ensinar o que você interpretou. Talvez você tirou um sentido literal quando era para tirar um anagógico, você tirou um sentido moral quando era para ser um sentido literal. Vocês estão entendendo? Então, é necessário a gente ter esse discernimento. A igreja lê a Bíblia, interpreta ela há mais de 2000 anos. Ela tem muito mais sabedoria do que eu e você, certo? Ou errado? A igreja tem toda essa sabedoria milenar. E se você lê a Bíblia junto com a igreja, você aprende a ler a Bíblia sozinho, sem errar. Nós temos que ir à igreja para ler a Bíblia. Ir à igreja não significa que a gente tem que entrar no templo. Não, a gente tem que ir até o que a igreja ensina. E depois de aprender o que a igreja ensina, a gente vai para a Bíblia. A igreja, ela nos dá a chave de interpretação para não errar. Pode perguntar. Felipe, aonde a gente tem acesso à Catena Áurea? Nas livrarias católicas, não é? Isso. Mas a Catena Áurea é um dos exemplos, certo? Tem muitos livros de comentários. A Bíblia é feita por alguém que queira comprar. Gostei da sua dica. For comprar. Aí ele vai na livraria Paulos, Paulinas. Isso, Paulos, Paulinas, Amazon. Amazon, a dica da Paula Souza. Isso. Amazon. Mas tem na livraria da Etiba, livraria Católicos de Verdade. Encontra até no sebo. Tá bom. Oi. Muito bem. Vamos continuar a leitura? Certo. É fundamental ressaltar que foi a Igreja Católica, assistida pelo Espírito Santo, que discerniu e definiu o cânon bíblico, reconhecendo oficialmente quais livros são inspirados. Esse processo ocorreu de maneira progressiva e foi confirmado por importantes concílios e sínodos, apresentados a seguir do mais antigo ao mais recente. Concílio de Roma, realizado no ano de 382, sob o pontificado do Papa São Damaso I, apresentou uma lista dos livros bíblicos correspondente ao cânon atualmente reconhecido pela Igreja Católica. Pessoal, vejam lá. Como que a Bíblia ganhou essa estrutura? Antigo, Novo Testamento, qual livro qual livro não é. Quem definiu isso foi a igreja. No ano de 382, tivemos o concílio, os concílios que trataram para saber qual livro é bíblico, quais são os livros bíblicos e quais são os livros não bíblicos. E desde o concílio de Roma, a igreja, através de quem? Papa São Damaso. Ou seja, o Papa, os bispos, eles decidem. Mateus, Marcos, João, Apocalipse, as cartas de Paulo entram. Evangelho de Tomé, evangelho disso, daquilo, cheio de erros e heresias, não entra. Esse aqui entra, esse não entra. Pronto, quem bate o martelo? A igreja. Então, primeiro, o concílio de Roma, no ano 382, foi quem definiu o cânon bíblico. Pela primeira vez. E deixa eu perguntar para vocês. Quer dizer que 382 anos a igreja ficou sem a palavra de Deus? A igreja ficou sem palavra de Deus durante 382 anos? Não. A igreja tinha o Antigo Testamento e a igreja tinha o evangelho vivo transmitido pela tradição. O evangelho vivo transmitido pelos papas, bispos, sucessores dos apóstolos. E por que a igreja demorou tanto para fazer isso, pessoal? Porque até o ano 313, a igreja estava sendo perseguida. Não dava para reunir os bispos num local para fazer uma reunião. Estava tendo uma grande perseguição. E essa perseguição
ela acabou sendo calada por Constantino, o imperador, dá liberdade à igreja, e a igreja agora começa a fazer seus concílios. Concílio de Nicéia, que vai combater, que eu já comentei, né, na aula passada, que foi o concílio que combateu o arianismo, né? E aí agora o concílio de Roma, que vai definir o que é palavra de Deus e o que não é. E a igreja continuou pregou o evangelho de Cristo sem ter certeza do que é a Bíblia até 382. Oi. Então, é importante lembrar que para se fazer um concílio naquele tempo, demorava muito, porque até avisar todos os bispos, todos os bispos pegar um navio e andar o oceano e chegar naquele lugar para fazer o concílio, para existir essa reunião, demorava muito, porque Muitos além morriam de pelo rezar, caminho também. depois eles tinham que vir, né? Demorava um tempão para juntar eles e depois para eles poderem levar as novas da igreja, né? Isso. Então, a igreja acreditava naquilo que os bispos e apóstolos falavam, porque vamos pensar, gente, eram outros tempos, não tinha avião, não tinha televisão, não tinha mensagem, ou seja, vai ter, ou você tem fé ou você não tem, né? E assim, hoje é muito fácil a gente questionar tudo, a gente tem muito conhecimento, muita informação. Ó, Tamires, vai lendo os concílios aqui. Concílio de Hipona, realizado no ano de 393 no norte da África, reafirmou a mesma lista de livros inspirados. Concílio de Cartago, realizado no ano de 397, confirmou o cânon bíblico, sendo novamente ratificado pelo Concílio de Cartago de 419, reforçando sua autoridade na Igreja Latina. Concílio de Florença, no decreto Cantate Domino, promulgado em 1442, reiterou o cânon das Escrituras em contexto ecumênico. Concílio de Trento, na sua quarta sessão, em 8 de abril de 1546, definiu solenemente e de modo dogmático o cânon bíblico, em resposta às controvérsias suscitadas pela reforma protestante. Então você vê que a igreja foi confirmando os 73 livros do Antigo e do Novo Testamento, e não tinha dúvidas, eram 73 livros. Só que aí veio a Reforma Protestante, que a gente vai comentar mais em uma aula própria. Mas Lutero, quando ele vai fazer a Reforma Protestante, ele vai aceitar o cânon dos judeus. E os judeus, eles não vão reconhecer os 7 livros do Antigo Testamento, Deuteronômio, partes do livro de Daniel, o livro de Tobias, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, porque como os judeus, muito tempo depois, deixam de crer que esses livros são canônicos, Lutero ele não vai acreditar na igreja, ele vai acreditar nos judeus. E, portanto, vai retirar esses 7 livros e vai falar que quem colocou esses 7 livros a mais foi a igreja. Mas como a gente provou aqui, desde o ano 393, a igreja acreditava que todos esses 7 livros eram canônicos. E a igreja viu neles inspiração divina. Então não importa se os judeus, os rabinos lá dos judeus, creem ou não creem. Se a igreja diz que crê, então é. Certo? E assim por diante. Então, no Concílio de Trento, a igreja teve que tornar isso dogmático. Ou seja, para que não haja mais discussões, quem é católico crê nisso, quem não é católico, quem não crê não é católico. Então, a igreja vai afirmar no Concílio de Trento os 73 livros que nós temos aqui e vai dizer que esses são canônicos e quem não acreditar, anátema é. Ou seja, é excomungado, não faz parte da igreja, certo? Por que a igreja tem que fazer isso? Porque agora temos 2 Bíblias circulando por aí, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, que tem 7 livros a menos.
Só que os protestantes vão dizer que, como se tornou dogmático só no Concílio de Trento, eles vão falar que a Igreja Católica acrescentou 7 livros no Concílio de Trento. Mas não, como a gente provou aqui, no decorrer histórico, esses 73 livros, eles sempre foram sugeridos como canônicos desde o século IV. Desde o século IV. Então, quem tirou livros da Bíblia foram os protestantes e não os católicos. Continuando, Tamires. O catecismo confirma essa realidade. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Ou seja, como saber o que é ou não é a palavra de Deus? É a Igreja. A Igreja que disse isso é, isso não é. A Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Né? Porque o pessoal que acusa a Igreja disso, daquilo, com uma Bíblia na mão, até a Bíblia que eles têm para acusar, certo? Para acusar a Igreja, foi a Igreja que preservou. Durante a Idade Média, os monges copistas copiaram várias cópias da Bíblia, letra a letra. Então, para vocês, se vocês querem saber mais, eu tenho uma playlist de livros no meu canal, que é um curso, na verdade, né? Gratuito. Vocês podem assistir. O nome do curso, da playlist, depois eu passo o link para vocês, é Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. E lá tem um vídeo sobre os monges copistas, como que os monges da Igreja Católica preservaram, porque durante a Idade Média, durante a queda do Império Romano, vários povos bárbaros pegavam e queimavam a Bíblia, que destruíam as bibliotecas, e foram os monges da Igreja Católica que preservaram a Bíblia, copiaram ela letra a letra e mantiveram o texto dela original. Então a Igreja Católica salvou a Bíblia da destruição. Né? E tá lá, eu tenho uma aula que eu falo só sobre isso, sobre os monges copistas. Aí tem 6 vídeos, vocês podem assistir os 6. Quem gosta de estudar é um prato cheio. Eu tô ali ensinando, né? Aí, pensa o seguinte, gente. A Igreja Católica filtrou e tirou os perigos, né? Durante esses concílios que eu citei, tinham pessoas que queriam colocar um monte de livro na Bíblia. Tinha pessoas que queriam tirar o Antigo Testamento. Aí a igreja vai falar, o Antigo Testamento, ele fala do Novo. O Antigo Testamento, né, fala de Cristo. Se você for perceber os livros do Antigo Testamento, Isaías, Gênesis, todos eles prometem a vinda do Cristo. E a gente vai falar com mais detalhes nas próximas aulas sobre isso, né? Todos os livros do Antigo Testamento falam que Cristo virá. Então o Antigo Testamento tem que estar ali, porque ali é a promessa. E o Novo Testamento é o cumprimento. E é assim que o católico lê o Antigo Testamento. O católico vai ler o Antigo Testamento vendo que ali está Cristo prometido. E o Novo Testamento, Cristo que veio. Certo? Então, deixa eu ler o comentário que o Samir escreveu. Fora os livros que a Bíblia protestante não tem, há versículos que foram retirados. Tem o livro, mas não há versículos. Então, exatamente, o Lutero ele fez uma mutilação da Bíblia. Por que Lutero fez isso? Na aula sobre o Lutero, eu conto para vocês, tá bom? Para manter vocês curiosos, certo? Vamos lá, Testemunhos dos Santos Doutores. Eu continuo pronto. Você continua. Santo Agostinho. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. São Jerônimo. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Essas afirmações evidenciam a íntima relação entre Escritura, tradição e autoridade da Igreja. Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja, ele vai dizer o seguinte... Bem antes de vir o Lutero, ele é do século V, né, Santo Agostinho. Lutero, que foi o cara que vai fazer toda essa divisão e bagunça na igreja, ele veio 1000 anos depois. Então, olha como a igreja acreditava antes de existir os protestantes e os evangélicos. Eu não acreditaria no evangelho se isso não me movesse a autoridade da igreja católica. Nós acreditamos no evangelho porque a igreja católica aponta e diz,
Esse é o Evangelho. Quem dá autoridade às Escrituras é a igreja inspirada pelo Espírito Santo. E é aqui que católicos e evangélicos se separam. Porque os evangélicos dizem que a Bíblia tem autoridade e não a igreja. E os católicos dizem que a Bíblia só tem autoridade porque essa autoridade foi dada pela igreja. E a igreja é a esposa de Cristo. A igreja foi fundada por Cristo. Porque a igreja ela tem o quê? O magistério. O terceiro ponto da revelação. O magistério. Mãe. O Sagrado Magistério. O magistério da Igreja, exercido pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele, possui a missão de guardar, interpretar e ensinar fielmente a revelação divina. O Catecismo afirma: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado apenas ao magistério vivo da Igreja. E ainda, este magistério não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido. Essa autoridade encontra fundamento nas palavras de Cristo. Em Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Mateus 16, 18. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 28, 19 e 20. E depois, ensinai a todas as nações. Olha só, magistério da igreja, está aqui a Sagrada Escritura, está aqui a Sagrada Tradição, para não interpretar o que significa isso, o que significa isso, a igreja vai dizer para nós. O magistério da igreja é a autêntica interpretação feita da Escritura e feita da tradição. E essa autêntica interpretação é feita por quem? Pelos bispos e pelos papas. Os bispos e os papas reunidos em concílio, a gente falou dos concílios, o que o concílio é? Tá tendo uma dúvida, é ou não é? Então os papas e os bispos se reúnem e ali o Espírito Santo, a gente crê nisso, o Espírito Santo iluminam aqueles homens e eles nos dizem definitivamente o que devemos crer. Mas eles são homens, como eles podem errar, mas eles são homens que Deus escolheu. E Jesus Cristo diz que é para nós escutar esses homens. Jesus Cristo vai dizer aos seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. Então, se você rejeita a igreja, você rejeita Cristo. Se você aceita a igreja, você aceita Cristo. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro foi o primeiro papa. Eu te declaro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu leio mais, o que não está escrito. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Porque Jesus Cristo vai dizer no versículo antes: eu te darei as chaves do reino do céu. Então, Pedro, ou seja, o Papa, ele tem, junto com os outros apóstolos, que são, com eles vão ser os bispos, seus sucessores, eles têm a chave de interpretar a Bíblia, de interpretar a tradição e nos orientar do que nós devemos crer. Certo? Então, o magistério da igreja, a interpretação que a igreja faz da Bíblia e da tradição é também palavra de Deus. Porque quem diz isso não é a igreja não inventa essas coisas, mas o seu divino Salvador, e aqui nas Escrituras diz: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, me rejeita. E mais, Cristo vai mandar dizer: e depois, ensinai todas as nações. E acrescento: batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinais o que eu ensinei vós a observar. Ou seja, a igreja, ela tem esse mandato de Cristo, essa autoridade, a chave do reino dos céus. A igreja recebe de Cristo essa autoridade. E Cristo dá essa autoridade para a igreja. Por isso, quem escuta a igreja, escuta Cristo.
Quem não escuta a igreja não escuta Cristo. É por isso que nós acreditamos que a igreja tem o poder de interpretar a escritura e a tradição. E nós chamamos isso de magistério. Isso aqui é um livro magisterial. Isso aqui é um livro magisterial, catecismo, que eu uso para ensinar para vocês. Porque o Felipe, ele é humano, ele é falho, ele vai errar. E é por isso que eu busco a igreja. A igreja me ilumina. E por conta disso eu ensino corretamente, porque eu sou um instrumento da igreja. Não estou ensinando aqui as minhas próprias ideias. Os doutores da igreja também atestam isso. Leia para mim, mãe. Testemunho dos Santos Doutores. São Vicente de Lernes. Devemos manter aquilo que foi escrito em toda parte, sempre e por todos. São Tomás de Aquino. É necessário que haja uma autoridade que determine o sentido autêntico das Escrituras. Então vejam só, ao Sagrado Magistério, de segundo São Vicente de Lernes, é manter daquilo que foi acreditado em toda parte, sempre e por todos. Então o magistério, ele não vai inventar coisas, ele vai defender aquilo que todos sempre acreditaram. Por quê? Porque veio de Cristo, veio dos apóstolos. São Tomás de Aquino vai dizer que é necessário que tenha a igreja, uma autoridade que determine o sentido autêntico. Porque se for cada um por si, cada um vai falar uma coisa e vai virar uma farofa, que nem é as igrejas evangélicas. Cada igreja evangélica interpreta a Bíblia de uma forma, e uma não concorda com a outra. Os adventistas, eles guardam o sábado, os batistas guardam o domingo, uns acreditam na Trindade, outros acreditam que Deus não é trino, outros, ou seja, é uma bagunça no meio evangélico, eles não têm unidade de fé. E nós, como temos a igreja mantém a unidade da fé. Nós cremos o que a igreja crê, por isso nós somos um. Então, o católico japonês crê nisso, o católico chinês crê nisso, o católico russo crê nisso, o católico alemão crê nisso, o católico do raio que o parta desse mundo vai crer nas mesmas coisas que foram sempre acreditadas, porque a igreja é una, santa, católica e apostólica. Ela está no mundo todo e ela ensina a mesma coisa. A mesma coisa. E o que a igreja recebeu foi aquilo que... O que a igreja recebeu, ela transmite. E o que ela recebeu? Aquilo que foi transmitido pelos apóstolos, e os apóstolos aprenderam de Cristo. De Cristo. Viva a Santa Igreja Católica. Porque ela nos ensina. Ela nos ensina a verdade. Portanto, pessoal... gente, às vezes eu dou uma empolgada, desculpa. Vou lá, Ruth. Amém, irmão. Viva. Eu só queria saber uma coisa, não sei se eu estou me antecipando. Só para saber o seguinte, tem um lado místico da igreja, que até a igreja carismática, ela trabalha muito. Por exemplo, você meditar na palavra, existem coisas aí relacionadas à palavra que a gente vive, não vou nem falar aqui, né, na adoração, etc. Isso vai ser falado no curso ou isso é mais à frente, em outras coisas? Isso aí é o seu relacionamento pessoal com a palavra. Mas isso você vai passar por isso em algum momento no curso? Não sei. Bem brevemente. Tá. Mas pensa o seguinte, você tá lá numa adoração e o cara tira uma palavra e ele começa a falar coisas bonitas da sua vida, ele tá tendo uma interpretação anagógica. Ou uma interpretação moral, ou uma interpretação aquela interpretação simbólica, certo? Dá pra gente tirar bons ensinamentos. O problema é, se eu falei alguma coisa, nossa, eu estou lendo aqui, então significa que Jesus teve irmãos. Opa! Tá escrito lá na Bíblia que Jesus teve irmãos, mas significa que esses irmãos eram filhos da Virgem Maria? Aí tem gente que fala, Maria não era virgem, Jesus tem um monte de irmãos. Aí o infeliz não sabe ler hebraico nem grego, que diz que primo, irmão, é tudo a mesma palavra. Né? Ou seja, se você você lê a Bíblia à vontade. Não é isso, a igreja não está proibindo você de ler a Bíblia. A igreja está falando para cuidado com... Se a sua conclusão for diferente daquilo que o magistério e a tradição falam sobre aquilo, você errou em algum ponto. Né? E é muito fácil descobrir onde as pessoas erram.
só tem que estudar, certo? Uhum. Quer Sim, falar? sim. A minha mãe tá com a mão levantada? Sim, é porque assim, houve uma confusão nessa semana com um certo bispo que ele falou sobre a interpretação tomar e comer e não adorar. Então, isso traz algumas confusões na Então, cabeça deixa eu das aproveitar aqui o gancho para explicar. Quando um bispo ou um padre da igreja estiver falando besteira, é normal. Por quê? É normal, não deveria ser normal, né? Ele deveria ser o guardião. Mas por quê? Ele tá falando sozinho. Esse negócio do magistério é sempre quando os bispos estão unidos juntos ao Papa. Ou quando os bispos estão unidos entre eles. Um bispo falar besteira sozinho significa que ele tá na carne dele, ele tá no humano. Mas quando ele está em conjunto, em colégio, é diferente. aí ele está assistido pelo Espírito Santo. E quando um bispo está sozinho e ele cumpre a sua missão, aí ele é fiel. Por exemplo, esse bispo ele disse uma coisa que pode ser interpretada por um lado errado e eu acho que ele falou besteira. E quem é que vai corrigir ele? Os outros bispos. O magistério da igreja vai corrigir ele. Com certeza ele vai aparecer aí pedindo desculpa. Que assim seja. O único que tem o dogma da infabilidade, de não errar quando fala sentado na sua cátedra, é o Papa. Certo? Mas a gente vai falar mais para isso para frente. A gente vai entender os dogmas, né? Calma. O Papa também sempre fala em colégio, né? Quando ele chega para falar uma coisa, ele está sempre reunido, né? Então, olha o que vai dizer. A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura dos Magistérios da Igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não pode subsistir sem o outro. Não existe Bíblia sem tradição. Não existe tradição sem a Bíblia. E não existe magistério sem tradição e Bíblia. Estão unidos. É por isso que no meio protestante tem uma confusão do caramba. No meio evangélico tem uma confusão do caramba. Cada um crê numa coisa. Por quê? Porque eles jogaram fora o magistério e a tradição. E a gente vai agora para o último ponto, ponto 6. Esse negócio que tudo tem que estar na Bíblia é uma besteira. Tudo tem que ser provado na Bíblia é uma besteira. E a gente cai no papo desses caras porque a gente vai ficar lá caçando na Bíblia. É mesmo, não tem, você tá certo. Quanto católico ignorante se tornou protestante por causa desse papo? Agora, me mostra na Bíblia. Não me mostra onde tá na Bíblia. Meu filho, quem disse que tem que estar necessariamente na Bíblia? Certo? Já não dá palco para esse tipo de pessoa. Certo? Eles têm uma estratégia que é justamente querer provar que tá tudo na Bíblia. Aí você vai lá e eles vão pegar logo os pontos que não dá para provar. Certo? E apesar de que a maioria das coisas que estão no magistério pode ser interpretadas na Bíblia alegoricamente, anagogicamente, por exemplo, no Cântico dos Cânticos mostra a esposa que procura o esposo. A tradição espiritual da igreja enxerga isso em Maria que procura Jesus. Está escrito literalmente? Não, mas é uma interpretação que a igreja faz. À vossa direita se encontra a rainha com vestes de ouro e puro de Ofir. É o salmo que se canta, que se refere à rainha Esther, que a igreja enxerga ali a coroação de Nossa Senhora. Certo? Então, certas coisas, as verdades espirituais estão todas na Bíblia. Porém, os caras vão querer o quê? Que você encontre literalmente aquilo. E isso é uma ignorância. Isso é uma ignorância da parte deles. E vamos lá para o nosso último ponto para encerrar a aula. Ponto 6. Tamires? Refutação da doutrina da sola escritura. A doutrina protestante da sola escritura, associada a Martim Lutero, sustenta que somente a escritura é regra suficiente de fé. Contudo, essa posição apresenta sérias dificuldades teológicas e históricas. Primeira, a própria escritura não ensina a sola escritura, mas recomenda a
fidelidade às tradições apostólicas. Vamos lá. Onde que está na Bíblia que só a Bíblia é suficiente? Não tá. Ao contrário, a gente viu essa passagem de 2 Tessalonicenses que Paulo diz que é para a gente guardar e escutar todas as tradições e ensinamentos passados pela tradição falada e pelas cartas. A gente leu e a minha mãe pediu para vocês grifar essa passagem. Então, a própria Bíblia não diz que só a Bíblia é suficiente. Segundo ponto. A igreja procede à escritura, pois o evangelho foi transmitido oralmente antes da redação dos livros do Novo Testamento. Então, antes dos livros do Novo Testamento estarem escritos, eles foram vividos. A igreja ensinou, depois que ela ensinou, escreveu. Então, antes veio a igreja e depois a Bíblia. Terceiro ponto. O cânon bíblico foi definido pela Igreja Católica, assistida pelo Espírito Santo, como confirmado pelos concílios anteriormente mencionados. E a igreja, com muita paciência, definiu concílio por concílio e confirmou quais são os livros da Bíblia e quais não são. Então, a primeira autoridade, ela não vem da Bíblia, mas sim da igreja. Quarto ponto. A necessidade de uma interpretação autêntica, evitando divisões doutrinais. Nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Pedro vai dizer que a palavra não é para qualquer um ler de qualquer jeito. Não é de interpretação pessoal. Então, quem precisa ter uma autoridade que diga que aquilo é correto ou que uma interpretação é certa ou incorreta. Então, é necessário a igreja antes da palavra para a igreja nos orientar o que não é palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é autenticada pela igreja. A Bíblia existe e tem a sua autenticação como livro sagrado, porque foi a igreja que confirmou isso. Então, necessário essa interpretação da igreja, uma interpretação autêntica. Isso não significa que a gente pode fazer as nossas interpretações, só que se a nossa interpretação ser diferente da interpretação da igreja, então a interpretamos errados, certo? Quinto. A igreja como fundamento da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e o fundamento da verdade. Assim, a sola escritura não corresponde à fé da igreja primitiva, nem à própria evidência bíblica e histórica. Então, vejam só, a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Quem é que diz isso? São Paulo apóstolo, na primeira carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 15. A igreja do Deus vivo, que é a nossa igreja. Por que é a nossa igreja? Quem fundou a igreja sobre Pedro foi Cristo. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E essa igreja é a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja verdadeira. Coluna e fundamento da verdade. A igreja é coluna e fundamento da verdade. E é por isso que a igreja pode dizer o que é e o que não é palavra de Deus. Porque ela é coluna e fundamento da verdade. Ademais, também ela possui as chaves do reino de Deus. Tudo que ela ligar na terra será desligado no céu. Será ligado no céu. E tudo que ela desligar na terra será desligado no céu. E mais, a promessa de Mateus 16, 18 a 19 diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então pode tentar acabar com a igreja. Todo mundo que tentou acabar com a igreja, acabou. O Império Romano tentou e acabou. A Revolução Francesa tentou acabar e ela acabou. Os comunistas tentaram acabar e acabou. E todo mundo, e os protestantes estão tentando há séculos, mas nós vamos ficar de pé e eu declaro uma coisa. Vocês estão vendo quantos evangélicos estão se tornando católicos? Quantas pessoas estão saindo da igreja evangélica por aprender essas verdades aqui? Estão voltando para a igreja católica? Então, essas pessoas, elas estão, aos poucos, acordando. Então, como o protestantismo tenta acabar com a igreja católica, um dia eles vão acabar e vai sobrar nós, né? Os sobreviventes. 7. Conclusão. Sônia Maria, encerre a aula. Conclusão.
A revelação divina manifesta-se de maneira orgânica e harmoniosa na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Esses três elementos constituem um único depósito da fé, confiado por Cristo à sua Igreja para a salvação de todos, como ensina no Catecismo. Fica claro, portanto, que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja, por disposição sapientíssima de Deus, estão de tal modo ligados e unidos que nenhum deles pode substituir sem os outros. Dessa forma, compreende-se que a Sagrada Tradição sustentou a Igreja desde os tempos apostólicos e que foi a própria Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, quem discerniu e definiu o cânon das Sagradas Escrituras, garantindo aos fiéis o acesso seguro e autêntico à Palavra de Deus. Maravilha! Então, assim, nós entendemos que a nossa igreja tem 3 pilares para a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como ele se revela? Através da tradição da igreja, através das escrituras, que foram a igreja que definiu, e através do magistério, que é a igreja, então, a igreja católica que interpretou e trouxe para nós. Com a igreja, nós temos, então, a garantia, o acesso seguro à autêntica palavra de Deus. Para encerrar, a palavra de Deus não é só a Bíblia, também é a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, e as 3 nos levam a conhecer a Cristo. Muito obrigado pela atenção, a aula de hoje foi essa. E aqui